Êxodo capítulo 16. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente faz tanta mensagem diária, acaba esquecendo. Fica aberto aí. Eu vou ler, se acompanha comigo aí no telão, se você quiser. E depois você pode assistir também no YouTube. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol, na parte da tarde, ao terminando o dia, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Deus está preocupado com a nossa necessidade diária. Amém? Você entende isso? Que Deus ele está preocupado, e Ele vai fazer, tanto de tarde como de manhã, uma grande bênção na sua área, das coisas que você necessita. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, aparecerão. É interessante a palavra aparecerão na tradução, não sei se aí está igual. Aparecerão. Mas o original da palavra, ele diz: farei subir na contramão cordonizes para passar no deserto. Só para você entender, as cordonizes saem da Europa no frio e vão para a África. Elas não faz nem parada no lugar onde é deserto, não tem o que ela comer. Mas quando Deus põe a mão, o impossível acontece. A bênção vem na direção contrária do que ela estava indo, volta para quem Deus quer abençoar. Essa palavra aparecerão é porque não é normal. Vai vir algo que não é normal para eles. Eles nunca viram isso. E eu queria te dar uma primeira revelação com uma palavra profética. Virá sobre você coisas extraordinárias que você não conhece, mas vai aparecer na sua frente só para você pegar. Você está disposto a ser fiel com isso? Amém. Aparecerão cordonizes que cobrirão o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície no deserto, que é conhecido como maná, o pão que veio do céu. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Por que eles perguntaram o que é isso? É porque eles vão ter o que nunca tiveram, e vão comer do que nunca comeram, e vão tocar no que nunca tocaram antes. Deus tem coisas novas para você. Eu já vi gente levantando a mão porque está ligado comigo. Você está aqui? Caiu a sua linha? Liga aqui comigo. Está aqui? Diga alô. Fala: eu estou aqui, apóstolo. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Solta uma faísca aqui para me fazer funcionar. Eles vão comer o que não conhece, pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolherá o quanto precisa. O quanto? Diga comigo assim, vai para repetir bem rápido. Deus, esse ano, a cada dia, vai me entregar quanto eu preciso. Você sabe quanto você precisa. Um jarro para cada pessoa da sua tenda, da sua casa. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais do que os outros. Por quê? Porque era mais esperto? Não. É aptidão. A bênção que eu vou liberar aqui hoje para abrir a primeira ceia, ela é igual para todo mundo. Deus vai derramar a ponto de lhe cobrir. Só que alguns vão pegar só uma parte, outros vão querer pegar mais, outros precisam de mais. Tem gente que está preparada para ser desafiada a coisas grandes. Tem gente que não quer arriscar muito.
Não, eu vou ficar só nesse meu miolinho aqui para me não perder muito. Eu não posso correr risco nenhum. Se você não quer correr risco algum, nenhum investimento, tendência é você continuar como está. Mas se você acredita no Senhor e crê nele, for se entregar verdadeiramente, Deus tem muito mais, a quanto você puder pegar. Por isso diz que tem gente que pegou mais e tem gente que pegou menos. Porém, só podia pegar o que ia usar no dia. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. Quer dizer, o muito pode não ser tão muito assim. O que é muito para algum pode ser pouco para você. Eu vou revelar isso aqui, vou abrir essa palavra profética para ver se eu consigo atingir teu coração. O que para muitos, e eu já tive eu já falei sobre isso, tá? Eu já fui muito contrariado por ignorância eu falar: para que eu quero tirar um carro zero? Para que eu preciso morar numa casa bacana, com ar-condicionado? Aí quando Deus começa a te dar coisas diferentes, aí você fala: gente, quanto tempo eu fui ignorante, com o ventilador soprando ar quente, de tão quente que ele já estava, e eu podia ter posto um ar-condicionado e não pus. Eu achei que não havia, é luxo demais. Pois, posso falar, sim ou não? Posso rasgar mesmo? Deus quer te cobrir de coisas boas, e quer que você se desfaz das coisas que estão te atrapalhando. Eu não estou falando nem da sogra, nem do sogro, nem da mulher, tá? Eu não estou falando nada disso, estou falando de coisas que você vai usar novas, boas, que Deus quer te colocar. Eu já fui ignorante, carro zero, nem pensar, só dá prejuízo. Isso foi colocado dentro de mim desde que eu sou criança. Sabe quem quebrou? Um apóstolo, quando olhou para mim e disse: Deus te escolheu para ter o melhor dessa terra. O que você desejar, você pode alcançar. E aí quando eu fui conhecendo Deus, precisa de alguém para destravar a gente. E hoje eu quero que essa palavra destrave você. Você vê, eu só estou lendo, eu nem estou ministrando nada. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte, naquilo que criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Deus deu uma palavra para Moisés. Deus disse para ele: cada um pegue o que precisa, mas ninguém pode recolher pensando no amanhã. Eu vou guardar, porque amanhã pode ser que eu não tenha, passe alguma luta, vai que Deus não faz isso de novo. E ele diz: quem fizer isso, aquilo que ele guardou a mais vai apodrecer, e pior, vai feder a casa toda, a tenda inteira e as roupas de todo mundo, para que todos os que foram fiel e creram na palavra saiba quem é o infiel que não crê na palavra de Deus. As pessoas passavam uma perto da outra dizendo: esse cara está fedendo, esse homem está fedendo, essa casa do lado aqui está fedendo. Então já sabiam que tinha gente infiel que não confiava no Senhor. O segundo texto que eu quero ler, Mateus 6:31, ou melhor, Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, só para ligar o Novo Testamento. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. São preocupações naturais, sim ou não? Mas é Jesus que está falando. Pois os pagãos, sabe quem são os pagãos? É quem não aceitou Jesus. Não, é quem não acredita em Deus. Não é quem nunca veio na igreja, é quem não crê na palavra. Vem na igreja, adora lindo, levanta a mão, chora, fala em língua, faz passarinho, coelhinho, pica-pau, tem de tudo agora. Tem super-herói, tem todos os tipos. Porém, não cumpre o que Deus fala. Então ele está tão preocupado com amanhã, que ele deixa de comer hoje com medo de não comer amanhã, porque não confia no Senhor. É Jesus que está dizendo agora. É que correm atrás dessas coisas. Mas
o Pai Celestial, sabe de tudo que vocês precisam. Deus sabe tudo que você precisa. 3 pessoas aceitaram. Deus sabe tudo que você precisa. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam lhe será acrescentado. Dê um aplauso a essa palavra. Agora vamos direto para a gente entender. Dízimo e oferta é a maior prova de confiança que alguém pode ter em Deus. E primícias. Há muita discussão dentro das igrejas ou dentro dos repertórios pessoal de que do Velho do Testamento, do Novo Testamento é possível, não é possível, hoje não tem obrigação, amanhã tem. Há muita confusão nesse meio. Mas é muito fácil confrontar qualquer pessoa e ser desafiado por qualquer pessoa. É só tirar o salário dela que você vai ver como é que ela fica. Tira o dinheiro da mão dela e manda ela dar glória a Deus, que você vai ver ela dar da glória. Tira a comida da mesa, a geladeira vazia, as escolas dos filhos não podendo pagar e tendo que tirar ele, e não tendo uniforme para comprar, e não tendo comida para pôr, nem McDonald's para dar, nem Coca-Cola, nem bolacha, nem refrigerante, nem celular, que você vai ver onde está o crente que diz que isso não vale. Na hora ele se curva, pede perdão e diz: Senhor, eu quero ser fiel. Agora eu entendo que isso é verdadeiro. Você acha que Deus deu dinheiro para o diabo? O seu salário é do diabo ou é de Deus? Você acha que é Deus que promove o dinheiro ou é o diabo que promove? Se você não sabia, está na Bíblia, o diabo não é dono de nada. E Deus disse: eu sou dono do ouro e da prata, de tudo que há no céu, debaixo do céu e debaixo da terra. Tudo é meu, e o meu poder eu lanço para onde eu quero. A sua bênção está na mão de Deus, não está na mão do diabo, não está na mão de patrão, não está na mão de homens, porque os homens te prometem, mas não cumprem. E eu seria um insano de servir a um Deus que é fraco ou que quer o meu mal. Pois eu tenho algo para dizer para você. Deus, Ele tem planos para a sua vida, maior do que o que você tem, do que seu pai tem, sua mãe tem, seus irmãos têm, seu marido tem, sua mulher tem. Deus tem um plano muito mais alto do que esses, maior, caminhos melhores do que o que você já imaginou. Deus tem prazer de ver o seu sorriso abrir quando você dá certo e tem uma resposta certa. E para isso eu quero pôr o tema aí, para a gente não esquecer dele. Diga: início do processo e resultado. Tudo tem um início, sim ou não? Tem que ter um início. Todo mundo gosta de participar de coisas. O problema é que entre o início e a resposta tem o processo. Esse ano Deus tem coisas maravilhosas para nós. Glória a Deus. Deus, faz conta que eu não falei. Esse ano Deus tem coisas maravilhosas para nós. Porém, nós estamos no início, sim ou não? Agora, de hoje até dezembro, final do ano de 2024, que vai ter a resposta, ela já está lá na frente. Entre a resposta e o início tem um processo. Agora, vamos entender o que Deus fez com esse texto que eu li. Deus tira o povo da escravidão do Egito. Através de Moisés ele tira esse povo. Cada um saiu com uma riqueza fenomenal, junto com a sua família, porque diz que os israelitas ou os hebreus batiam na casa dos egípcios querendo coisas para eles ir embora. E tem gente que deu torta, tem gente que deu pão, tem gente que deu pão de milho, queijo mineiro, requeijão nortista. Hoje tinha gente que trouxe requeijão nortista, tinha de tudo lá, potes de água. A gente fala, a comida fica no alforge, o pão fica no seu saco de pão, onde ele põe os mantimentos, no cesto. Só que durante a caminhada no deserto, a água acabou, porque ela não tem como se multiplicar dentro do pote. A comida acabou.
Eu não estou falando de 500 pessoas. Não estou falando de 2.000 pessoas. Estou falando de 2,5 milhões de pessoas. Entre 30% jovens e crianças. Comem 10 vezes mais. Logicamente que eles foram matando alguns animais que eles trouxeram e comendo. Só que chegou uma hora que acabou. E quando acabou, diz o texto, antes daquilo que nós lemos, diz que o povo começou a se queixar com Deus. E aqui aparece uma palavra poderosa, que parece pejorativa, mas não é. O se queixar é: eu não estou contente do jeito que eu estou vivendo agora. O Senhor me tirou de lá de fora, do Egito, e me trouxe para cá. E agora eu estou passando crise. Então a queixa diz que Deus ouviu, mas não ouviu com sentido ignorante. Eu vou te punir porque você murmurou, ou que você se queixou. Pelo contrário, aqui tem mais uma chave para mim te entregar. Não se acostume com a necessidade. Não se acostume com a escassez. Deus tem prazer de ouvir sua queixa. Porém é que você precisa estar diante dele de vestes brancas com lamparina acesa, como foi cantado aqui. Isso não é só uma música, é uma declaração que é verbal e se torna materializada na minha vida. Deus diz para Moisés: eu ouvi o povo se queixando, e diga para eles, como já amanheceu o dia, já está mudando para tarde, diga para eles que antes de entardecer, do sol se pôr, eu vou fazer uma churrascada aqui nesse deserto, que até os vizinhos vão ficar espantados. Vai descer, eu vou fazer as cordonizes subir da África para o Oriente, para que elas se tornem comida para o meu povo. Churrasco para 2,5 milhões de pessoas, tudo picanha, de frango, né? De bicho, de ave. Cordoniz é mais caro que picanha. E quando amanhecer o dia, vou surpreendê-los. Vou trazer o café da manhã no território. Porém, tem o seguinte, Moisés: cada um vai colher só o que vai comer no dia. Ninguém pode guardar com medo de faltar amanhã. Ou eles confiam em mim para sempre, ou não confiam. Ou eles são fiel comigo para sempre, ou não precisa ser mais. Eu vou cuidar de quem quer ser fiel. E para mostrar quem é quem, para não ter acusação, aquele que foi infiel e quiser pegar mais para esconder, eu vou fazer a casa dele feder e todos da família feder, para que todo mundo saiba que aquela pessoa não crê em Deus. Pesado, né, gente? Por isso que você conhece muito crente que está fedendo dívida, fedendo suborno, fedendo palavrão, entrando em droga, querendo suicidar-se. Você conhece muito crente com Bíblia que não para no casamento, não para na igreja, não para em ministério, não para no boteco. E uma hora ele sai, uma hora ele volta, porque ele está fedendo, porque ele não quis acreditar que Deus pode prover todo dia maior, sempre a mais. Está entendendo o que eu estou falando? Esse mau cheiro e essa casa é o que acontece hoje nas famílias. A gente vê pessoas tão antigas na igreja que vira e mexe está em baixa de novo. Não é que não tem crise, crise é igual para todo mundo. Problema todo o ano vai ter para todo mundo, que é o processo. A diferença é que tem gente que foge do processo porque só quer o resultado. E quando pega o resultado sai correndo. Não adianta ter o resultado por um dia. Tem que ter o resultado para sempre. Deus quer estabilizar a sua vida para sempre. Para isso é só ser fiel para sempre. E Jesus vem completar isso, dizendo: quem fica atrás e preocupado com amanhã, que não vai ter, que não vai acontecer, que não vai dar certo, são os pagãos. O pagão não é a pessoa que não conhece a Jesus ou não conhece a igreja. A gente olha como se fosse, é o espírita, é não sei quem, é não sei quem. Não, é aquele que se engana a si próprio, está na igreja, mas não confia. Eu não entrego meu dízimo porque eu não sei o que vai fazer com o meu dinheiro. Eu não dou oferta porque eu não ganho o suficiente. E quando vai mudar? Que dia vai mudar? Deus hoje está falando: eu quero mudar a sua vida, mas você vai ter que acreditar e confiar. É difícil? É obrigado? Não. Mas quem não é obrigado a fazer, também não tem direito de cobrar.
Mas quem quer fazer tem direito de viver o milagre, cobrar e se queixar, falando: Deus, eu quero viver melhor que isso. Você acredita que Deus quer que você viva melhor? Sim ou não? Ó, quando Deus chamou Noé, Ele falou: Noé, constrói para mim uma arca. Noé tinha 500 anos. Foi a primeira vez que ele ouviu a Deus. Ele nunca viu Deus. Ele ouviu a Deus com 500 anos de idade. Constrói uma arca no meio do deserto. Não tem chuva, não tem mar e não tem rio aqui. Todo mundo vai te chamar de louco. Faça a arca que eu vou salvar a tua família. E você vai ver o que vai acontecer. Agora, diz que ele levou um tempo de 100 anos para fazer. Agora, esses 100 anos era o quê? Diga, o processo. Começar, ele começou. Quantas pessoas entraram dentro da arca? Ele está numa cidade, gente. Só a família dele. Só a família. Aí quando acabou o dilúvio, e ele desceu com a família, ele viu a resposta. Porque a terra já estava pronta para ser plantada. E diz que ele plantou uma vinha, que ele viu dar tanta uva que ele até se embriagou, porque os olhos dele nunca tinha visto tanto em tão pouco tempo. É a resposta. Mas antes da resposta tem e Deus não contou como seria o processo. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, casado pelo menos há 45, porque a média de casar naquela época era homem com 30 anos, mulher com 15 para 17 anos. Abraão tinha pelo menos 30 anos. Pelo que sabemos da Bíblia, a Sarai na época tinha 20 anos. Ele já estava com 75 anos e não tinha filho. Deus chamou ele, Gênesis 12, você vai ver lá a chamada, já quando ele aceita. Ele está com 75 anos, e sabe o que Deus promete para ele? Eu vou fazer você famoso, rico, poderoso, e farei você pai de uma multidão. 75 anos, ele não tinha nem filho. Como é que ele vai ser pai de uma multidão se ele não tem filho? Ele vai ter o filho dele, que Deus prometeu, quando ele tinha 100 anos de idade. De 75 a 100 são 25. Esses 25 Deus não explicou como seria. É o processo. Eu quero saber quem quer enfrentar o processo para chegar na resposta. Eu estou liberando algo muito poderoso sobre sua vida. Quando Deus chamou Jacó, neto de Abraão, ele disse para Jacó: Jacó, no ventre da mãe, outro profeta falando, o que está dentro, o mais novo governará sobre o mais velho. Era gêmeos, tem duas nações aí, mas o mais novo vai governar. E Deus promete a ele: você vai ser a minha nação, Israel. Ele era uma criança que está saindo do ventre. Jacó é chamado para ser as 12 tribos, Israel. Porém, Deus não contou o processo. Foi mais de 20 anos de sofrimento, de luta, de batalhas, de trabalho, de conquista, de choro, de lágrima. Mas quando finalizou os 12 filhos, e eles vão para o Egito como convidados de honra de Faraó. Por quê? Porque tem alguém lá no Egito que Deus dava sonhos. Quem sabe o nome? 1, 2, 3. O marido de Maria chama? Mas não era ele. Esse José era filho de Jacó, que eu estou falando. Ele teve sonhos que seria líder da sua casa, grande, que toda a sua família um dia se prostraria por causa da que Deus ia fazer na vida dele. Só que Deus não contou o processo. E o processo foi os irmãos odiá-lo, querer matá-lo, vendê-lo como escravo. Ele vai trabalhar como escravo, cresce um pouco, fazem intriga, põe ele na cadeia. Mas quando ele sobe a governador, Deus diz: a resposta está aí. Eu te dei o sonho, que é o início, mas a resposta existe, mas o processo eu não conto. Olha para o pessoal do lado e diga: Deus não vai contar o processo. Ele quer saber se você quer participar do processo. Deus me deu uma visão para essa igreja. Não para esse lugar, para essa igreja. A igreja da restauração. 4 anos de um negócio sobrenatural, inalcançável com as minhas forças e com todas as pessoas que eu conheço. É impossível acontecer. Só se Deus descer na terra e fizer. Ele diz: vai ser difícil começar e vai ser difícil o processo,
mas em 4 anos eu cumpro o processo na sua vida. Para mim cumprir na sua vida, a igreja tem que ser muito abençoada. Agora, se você quer receber, diga: eu quero participar do processo. É desde o início, querido. Chegar no final não vale mais, tem que ser agora. E Deus vai, cada dia vai sentar uma pessoa nova perto de você, para você entender que Deus está trazendo. Não se assuste. Depois me dá 5 números para mim, ô filé. Depois você responde no WhatsApp. Brincadeirinha. Depois você faz assim os números para mim, só os fechados. Porque eu preciso falar com esse pessoal que está na mídia. Deus não contou como seria o processo, mas Jacó hoje é Israel, é a nação de Israel. Quem diria? É o processo. Maria, quem não queria ser a mãe de Jesus? Quando Deus profetizou no Éden e disse para na cara do diabo: do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Qual era o sonho de toda mulher que existia? Gerar o filho de Deus, o Messias, que ia pisar na cabeça do inimigo. Esse era o sonho de toda mulher. Porém, existe o processo. Ele chamou Maria, mas não contou como seria o processo. Ela foi atacada, ela foi caluniada, foi chamada de adúltera, foi chamada de prostituta, teve que sair da sua terra, morar em terra estranha, teve que fugir. Tem dia que ela não comeu, tem dia que ela não dormiu. Ah, mas Jesus nasceu. Você quer o Jesus, mas não quer o processo? Todo mundo quer ter Jesus, todo mundo quer mudar a vida dos outros, mas e o processo? Quando Jesus estava na terra e cresceu e chegou aos 30 anos, Deus trouxe uma revelação no coração dele: você vai reconciliar o povo, a humanidade comigo. Topo, está feito. Só que quando ele foi conhecendo o processo, ele viu que não era nada fácil. Qual era o processo? Era evangelizar, fazer discípulo, mudar a vida de pessoas. Ele não veio para curar, ele veio para aliançar o povo com Deus. Mas quando ele estava pendurado na cruz, ele diz: agora eu sei o que é o processo. Mas ele vai ressuscitar. Hoje ele está do lado de Deus Pai, e hoje ele está aqui na mesa conosco para a Santa Ceia. Mas existiu antes um processo. Agora olha para a pessoa do lado e diga: você não quer passar o processo? Se você quer, seja fiel com Deus em todas as suas coisas. E hoje, nessa hora de dízimos e ofertas, cadê o meu azeite? Está aqui? Nós vamos abrir o ano fazendo o seguinte. Abre um pouquinho as luzes para mim. Esse óleo aqui eu trouxe de Israel. Nós fomos na fábrica buscar, inclusive. Eu vou virar rápido aqui, só para você ver que no fundo tem alguma coisa aqui. O que você acha que é? É ouro em pó. E eu queria convidar você, dizimista, você que vai dizimar hoje, já não dizimar de qualquer jeito aqui, agora na hora do dízimo, porque nós queremos ungir sua mão. Queremos que você suba no altar. Se você não for lhe ofender, não for lhe causar nenhum dano, se você entende isso, se expor não é vergonha, se expor é declaração. Às vezes você está aí, quantos tem filho aqui? A maioria, ótimo. Você quer que a vida do seu filho muda, você quer que a igreja ensina coisas boas para os seus filhos, você quer que os professores façam seus filhos falar outro idioma, quer que ele seja inteligente, porém você não dá exemplo. Você quer que eu faça seu filho sair das drogas, você quer que eu faça seus filhos prosperarem, você quer que eu ore para abrir a porta para o seu filho, mas você não tem coragem de demonstrar sua confiança em Deus. Fica difícil. Amanhã ele vai olhar para o pai e para a mãe e vai dizer: meu pai e minha mãe não conhecem o altar de Deus. E o pior de tudo é quando ele conhecer bem, ele vai dizer: pai, você nunca foi fiel. Se eu não aprendo com estranho, eu nunca aprenderia contigo. Mas isso pode fazer ele sofrer anos, assim como eu sofri também. Então se apresente ao altar. Você que namora, é noivo,
Aprenda a ser dizimista. Deixa a sua namorada ou noiva ou noivo ver você ter aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, com certeza vai ter aliança com a pessoa que ama. Quem não tem aliança com Deus vai trair na primeira pegada. É só ter uma tentação que cai. Deus quer mudar o seu quadro financeiro, mas Ele quer que você aprenda a confiar nele. E o melhor jeito de eu saber quem é a pessoa com Deus, e qualquer um saber, é quando se fala de dinheiro. Aí ela fecha a cara, aí ela não gosta, é porque ela não está preparada para viver das mãos de Deus, apenas do suor do seu trabalho. O suor do seu trabalho, ninguém vai sair dele. Porém, a mão de Deus sobre o suor do seu trabalho se torna o sobrenatural. Aqui nessa igreja tem gente que não tem formação acadêmica e é patrão de muita gente formada. Tem gente aqui que não tem nem a 4ª série terminada e é dona de 20 casas alugadas. Como isso acontece? É sorte? Não, é confiança. O que faz acontecer é trabalho e confiança. É o que muda a vida de uma pessoa.